aqui novamente e olha, o nosso tema hoje é um tema de respeito, um tema de muita curiosidade, de muito interesse popular. Esperamos que possamos clarear para todos vocês e trazer mais informações a respeito do tema. Nós vamos falar sobre autismo. Estou aqui com pessoas maravilhosas que sabem tudo sobre o assunto, enfim, que vão nos trazer mais conhecimento. E eu vou fazer a apresentação rápida, né? A doutora Camila, ela que é do IDEA, né? Instituto do Desenvolvimento do Espectro Autista, é isso, né? Estou aqui com a Michele também, ela que é a fundadora do IMA. Um prazer recebê-la você aqui. Obrigada. Que é o Instituto Maringaense de Autismo. O doutor Antônio Augusto, ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também advogado, além de advogado, autista, né? E também com a Gisele, ela que é educadora, neuropsicopedagoga. Um prazer receber todas vocês aqui. E também, como disse a Michele, eu sou mãe do Álvaro também, que é um menino lindo de 11 anos, né, que tem autismo. Conversar primeiro com a doutora Camila, vou fazer essa pergunta. O que é o autismo, Camila? Porque eu sou ignorante, vou falar aqui, sou ignorante a respeito do assunto. Eu acho que vale a pena a gente esclarecer. É uma doença? É uma síndrome? O autismo ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta 3 áreas principalmente, né? Afeta a comunicação, a interação social e tem também os interesses restritos. Bom, a Michele, mãe do Álvaro, como você descobriu que o seu filho tinha, que ele era autista, né? Que ele tinha um autismo, enfim, como que foi essa situação para você? Hoje ele tem 11 anos. Hoje o Álvaro tem 11 anos. Mas quando ele tinha por volta dos 3 anos de idade, a gente viu um atraso na linguagem e esse atraso a gente ficou muito preocupado, né? Então as pessoas falavam pra gente assim, é normal, meu filho foi falar com 7 anos, meu filho foi falar com 4, com 5, então você acabava meio pensando, puxa, vai chegar aos 5, ele vai falar, vai chegar aos 4, ele vai falar. E na verdade não foi, então eu coloquei ele na escola ele teve pouca desenvolvimento, né? Ou menos do que a gente estava esperando. Então, a gente ouviu falar do autismo a primeira vez. E quantos anos ele tinha? Ele tinha por volta dos 3 anos, mais ou menos, né? E a gente começou daí a peregrinação de procurar um diagnóstico, né? Para que os médicos pudessem direcionar a gente no melhor tratamento, na melhor evolução do Álvaro. Então, nós procuramos médicos em Maringá, em São Paulo, Curitiba, e nenhum fechou o diagnóstico. Então, como eu tenho uma irmã que mora fora do Brasil, ela mora em Miami, e nós estávamos lá, nós vimos na televisão, na época, a reportagem do Marcos Mion, e ele tem um filho autista, né, que é o Romeu, e o médico dele é o Dr. Carlos Gadia, que ele mora em Miami, nos Estados Unidos. Então, um dia antes da gente voltar para Maringá, nós resolvemos ligar, né, para bem o jeitinho brasileiro, vou ligar ver se dá certo, né? E deu certo, a gente conseguiu marcar uma consulta e de imediato ele fechou o diagnóstico. Isso aí ele tinha 5 anos de idade, foi um diagnóstico muito tardio. Nossa, então hoje ele tem 11, né? Foi há 6 anos, mas é algo assim tão difícil, tão inexplicável, algo assim tão complicado para nós ainda doutora Camila? As pessoas têm ainda essa dificuldade de fazer o diagnóstico, por quê? O diagnóstico ele é clínico, né? Então não tem um exame ou um exame de imagem, um exame de sangue. Acho que já começa por aí, né? Então é mais por observação mesmo clínica do neuropediatra. A gente tem visto nos últimos anos uma tendência a um diagnóstico um pouco mais precoce, né? Então a gente vê crianças já iniciando terapia com 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas também ainda existem alguns médicos que preferem esperar para dar esse diagnóstico. Para não errar, né? Isso, e aí acaba saindo mais tardiamente, né? Com 5, 6 anos. Quanto mais cedo começa, melhor? Com certeza. Terapia, né? Bom, eu ia falar tratamento, mas não é um tratamento mesmo? Você vê como... Porque a gente pensa assim, mas assim, tratar o quê? Não é doença. A gente costuma falar intervenção, né? Intervenção. Mediações, né? Estímulos. Porque como envolve um transtorno
né? Então, ou seja, a gente tem que entender primeiro como que é o funcionamento desse cérebro, né? E existe duas questões. A gente tem que tomar um certo cuidado com o diagnóstico muito cedo, porque precisa ser avaliado o contexto daquela criança. Então, é uma criança que recebe estímulos? Com que idade? Como é que é o ambiente dela? Porque até os estudos falam que existe a questão biológica e existe a questão externa, que envolve o ambiente, estímulos, né? Então, a gente tem que ter também um certo cuidado com relação ao diagnóstico muito cedo, sem ter levado em consideração toda essa sondagem. Porque, veja, se a criança é uma criança que chegou muito tarde para a escola, então, primeiro a gente tem que entrar com todos os estímulos. Os estudos mostram que o cérebro, ele muda, né? Ele aprende, né? Ele vai tendo alterações de acordo com cada, né, estímulos. E então, claro, tem que ter um diagnóstico para entrar com os tratamentos corretos, as intervenções corretas, mas também tem que ter esse certo cuidado, né? Porque diagnóstico muito cedo, o que acontece? Quem limita a criança é o adulto. Quem vai colocar, ela não pode, isso ela não consegue, é o adulto. Então, primeiro a gente tem que ter boas intervenções, bons estímulos para que ele leve ao diagnóstico, né? Para que junto com a equipe de médicos, neuro, escola, entendeu? Junto eles caminham para esse diagnóstico. E também tem uma similaridade, acho que uma vez você que falou isso para mim numa entrevista que a gente fez, que existe uma com o Asper, como que é? Asperger. O Asperger. É que na realidade a gente não usa mais esse termo, né? Porque Foi ele... absorvido, basicamente. Isso. É uma síndrome? O que era? Na verdade, é uma subdivisão do transtorno do espectro autista que existia no DSM anterior ao 5, que foi lançado agora esse ano passado, o DSM-5, que é um livro que fala a codificação dos códigos, principalmente da saúde mental. Então, a maioria dos transtornos, né, que estão presentes nas pessoas tem um código que vai estar dividido. Então, o Asperger é uma subdivisão do transtorno do espectro autista. Então, agora foi atualizado para autismo com suporte nível 1, suporte nível 2 e suporte nível 3. Entendi. Então, é autismo. Exatamente. Como que... O nome, como que a gente fala mesmo? Asperger. Mas agora está englobado dentro do autismo. Tanto Exatamente. Já não existe mais esse termo. E com o tempo vai modificando os Sim. termos, né? Porque a gente ouviu falar de retardo mental, hoje em dia já não fala mais retardo mental. Hoje em dia já mudou, hoje em dia é um DI, talvez, né? É que hoje tem lá a divisão do TEA, né? E o transtorno global de desenvolvimento. Que aí o que envolve o transtorno global de desenvolvimento? São atrasos de fala, né, de comunicação, atrasos motores, que também entra dentro de transtorno global de desenvolvimento, né? Então, assim, acho que o próprio estudo, né, os próprios entendimentos vai levando a isso, tá? Então, hoje está englobado dentro do TEA também. Bom, o doutor tá aí querendo conversar, falar pra gente, doutor Antônio, gente, ele é um exemplo, né? Está ali na OAB, atuante no conselho de pessoas portadoras, né, de deficiências, e você teve um diagnóstico tardio também, sim. É isso, doutor? Foi aos 19 anos, e complementando com o assunto anterior, na época fui diagnosticado com síndrome de Asperger. Daí sim fui alterado para a questão do autismo leve, que também é uma outra forma de falar, que fala do leve, moderado e severo também. Certo. Você está com dúvida se seu filho tem o autismo, né? É autista? Você está querendo saber como que é? Fique ligado que a gente tem várias coisas aqui para falar a respeito do assunto. Mas, principalmente, vou perguntar para a Michele, que é a mãe. Você viu quais as dificuldades? A mãe tem que ficar preocupada para querer um tratamento, né? Uma intervenção, que quanto mais cedo começar, melhora a qualidade de vida dele, olhando quais sintomas, quais problemas?
os 3 principais pontos é isso mesmo, é comunicação, socialização e interesses restritos, né? Na comunicação é o atraso na fala. Não necessariamente, a pessoa pode ser totalmente verbal, conversar tranquilamente, só que tem que avaliar se essa comunicação é funcional. Se tem a troca de turno, se ela responde o que você pergunta, se tem um objetivo final na conversa. Então, não necessariamente a criança não verbal é autista. Às né? vezes ela tem falas soltas, né? O que é importante, os pais, é observar atraso. Não é normal atrasar. Não é normal atraso. Então, os médicos hoje... Atraso é uma situação. Exatamente assim. Ó, por exemplo, criança que não tem nenhum balbucio, por exemplo, né? Criança que quando você chama não olha. Criança que não mostra interesse, que daí já vai na socialização. Apática. De brincar com os coleguinhas, de brincar de forma funcional, com os carrinhos, né, com a boneca. Então, normalmente, as crianças com o autismo, elas brincam de forma diferenciada, que a gente fala, né, que é o empilhar, dividir por cores, que já vai girando, né. Focar em uma parte, né, do brinquedo. Isso. Então, o Álvaro me chamou muita atenção na época pelo atraso da fala, né. E a socialização. Então, por exemplo, ele era indiferente para algumas situações. Se tinha comida ou se não tinha, ele não pedia, não falava. Então, começou a meio que juntar 2 coisas das características do autismo, né? E como ele era uma criança hipoativa, ele era um pouquinho ao contrário do que a maioria dos autistas são, que é o hiperativo, né? Que a gente fala que tem, né? Que tem uma energia. E então, teve a dificuldade do diagnóstico. Né? E foi o que atrasou a gente começar um tratamento mais direcionado ao autismo, que hoje em dia a análise do comportamento aplicada foi a prescrição do médico, né, na época. Nos Estados Unidos existe já a análise do comportamento para o tratamento do autismo há mais de 30 anos. No Brasil é muito novo, infelizmente. Estamos atrasados. Muito atrasados, isso é muito prejudicial para todas as crianças, né? E existem outras abordagens que acabam também atrasando e atrapalhando um pouco a terapia correta para o tratamento. Porque o ABA, que é a análise do comportamento, é uma ciência. Depois eu acho legal a Camila falar sobre isso, que ela entende bem. Mas é o que realmente funciona, são práticas baseadas em evidências, né? E eu acho que a criança tem um tempo crucial desse desenvolvimento que a gente não pode perder, né? E é um apelo que a gente faz até para os pais, eles direcionarem... Que seria qual idade? Quanto antes. Quanto antes Começar, né? Quanto antes começar. Você falou de 2... Qual que é o terceiro que eu esqueci? Que o Álvaro tinha a sociabilização e a fala. Comunicação, socialização, interesses restritos e repetitivos. Por exemplo, aquela criança que adora dinossauro, estuda tudo de dinossauro, sabe a época que viveu, o que come, Ela o tem um tamanho, foco, né? É um hiperfoco. Mas isso aí mostra que eles são muito inteligentes também? São, mostra? todos Porque são. eles vão ser estudiosos, pesquisadores, não é? Inteligente, todo filho é. Não tem um filho que não é inteligente. Não tem. Eu acho que, na realidade, é até interessante pegar esse gancho, porque, assim, o autista, ele não é uma pessoa que não pode desenvolver, mas ele tem um jeito específico, né? A gente precisa ter uma abordagem correta para atingir ele, entendeu? Então, muitas vezes, a gente fica... né, como eu falei, colocando limitações. Ou isso é terrível, né? A gente isso. falar, não, você não pode. Né? Então, o importante desse diagnóstico, eu penso que talvez seja isso, é você ter e saber qual a abordagem, né? Como atingir este cérebro, né? Como chegar a ele e estimular naquilo que ele precisa para ser um ser independente, né? Conseguir desenvolver, conseguir estudar, conseguir ter sua vida própria. Vocês acham que os professores, a escola hoje está pronta para isso? Ou eles precisam estar em salas diferentes? No instituto, né? Eu tenho ideia, tenho IMA, enfim. Mas o aluno autista tem que estar em escolas normais, não é? Você teve dificuldade? Depois eu quero saber sobre como foi na escola. Só depois? Pode falar já, mas eu quero saber o seguinte, é separado? Não, né? Não. Camila, não é, né? Não. Então é tudo junto ali. E o professor está preparado para isso? Você teve professores preparados para isso? Como que foi? Aí que está. Primeiro tem toda a questão que o meu diagnóstico foi tardio, que até era um ponto do que foi comentado antes. Minha mãe, mesmo não tendo diagnóstico cedo, meus pais sempre souberam que eu tinha alguma coisa. Tanto que o diagnóstico de hiperatividade veio basicamente desde o berço. E por isso minha mãe tentava sempre me incentivar a fazer o máximo possível de coisas, mesmo às vezes até forçando coisas que eu realmente não queria, coisas que eu me sentia mal fazendo. E o colégio, como que eu posso dizer? Algumas pessoas percebiam realmente que eu era diferente, algumas mais do que outras, mas
Na questão da parte intelectual, eu nunca tive algum tipo de atraso que eu perceba. Nunca Tirando a teve. parte de gramatical, que eu realmente sempre tive muita dificuldade com questão de línguas. Mas Para entender tudo, você sempre foi... eu até me auto-sabotava, de certa forma, que certas matérias eu tinha uma facilidade que fazia eu não me preocupar tanto com o estudo em si, porque eu tinha facilidade. Formado também em Direito, né? Mas eu não posso dizer que eles estavam realmente preparados. Questão de bullying, por exemplo, que é uma coisa que muitos autistas podem passar. Bullying, preconceito. Eu, por exemplo, com certeza passei por bullying, mas eu não vou dizer que era diferencial, mas eu era aquela pessoa que comprava briga. Então eu ia para briga contra os valentões. Então algumas pessoas não gostavam de se aproximar de mim mesmo nesse sentido. E somado a isso, eu tive, depois de uma certa viagem escolar, que por coincidência a diretora do colégio foi junto, ela percebeu as peculiaridades que eu tinha durante a viagem. Ela teve uma certa aproximação comigo nisso. E desde aquele momento ela me deixou embaixo do guarda-chuva dela, basicamente. Então eu tive uma certa proteção a mais durante pelo menos um certo período da minha educação. Que precisa de um tratamento diferenciado, né? Eu não vou dizer nem um tratamento nesse sentido. Na época, Uma pedagogia específica. Eu não acho que, pelo menos no meu caso, eu acho que eu não posso nem dizer tanto isso. Eu cheguei a participar de algum... Não lembro como que falava. Não era questão de sala separada, professor de apoio, eu nunca tive nada nesse sentido. Teve um período que eu fui num lugar que auxiliava a questão de... Mais ou menos do seu trabalho, esqueci o nome agora da... Neuropsicopedagoga, a doutora Gisele. É que eu estou tentando lembrar o nome da profissional que me atendeu, que por ela ser conhecida em Maringá, ela, muito possivelmente, alguém aqui lembraria o nome. Márcia Storer. Você conhece? Então, eu fui, durante parte da minha pandemia, eu fui na instituição dela, mas eu, por exemplo, não sabia porque eu estava indo lá naquela época. No período, eu até passei pelo Dr. Salomão, que pelo menos que me recordo na época era uma pessoa muito, muito reconhecida na área do autismo, não apenas em questão de diagnóstico, mas em estudos a respeito. E ele mesmo não fez o diagnóstico em mim, ele não conseguiu perceber essa característica em mim. Então, eu digo que, nesse sentido, com certeza tem uma evolução daquela data até hoje. Eu tive mais dificuldade, eu não vou dizer dificuldades, mas aceitação do diagnóstico na parte, acho que mesmo profissional, durante a faculdade, que foi o período onde eu tive o diagnóstico em si. Já na faculdade? Sim, no caso, no período eu já tinha 19 anos. Você sofreu discriminação na faculdade? O maior problema que eu tive na faculdade, eu acho mesmo em relação à socialização, é que eu tenho uma dificuldade muito grande de socializar com mulheres, principalmente na minha faixa etária. E minha sala constituiu entre 80% e 90% de mulheres. De mulheres. Chegou uma fase da faculdade que eram 2, 3 homens na sala, então era difícil socializar se às vezes você não se dasse bem com aquela pessoa. E o maior problema que eu tive foi institucional, no sentido que na instituição que eu ia era tipo um mezanino, a parte da biblioteca, e eu nessa questão de hiperatividade e tudo mais, eu ficava tremendo a perna um monte, e tremia tudo. Quer dizer, as pessoas já veem de uma forma diferente Por sorte, sempre foram educados comigo. E essa diferença que eu acho que faz com que dê um preconceito, né? Por que tem que ser diferente? As pessoas não gostam disso, né? Tratamento diferente. Por que a mulher tem que ter uma lei diferente? Por que tem que ter cota disso, do negro? Porque eu acho que existe uma resistência social para essas diferenciações que a pessoa, de uma certa forma, precisa ter. Eu imagino, ou não? Na verdade, pode falar. Rapidinho a minha fala. Eu acho que dá para até dizer como uma frase. O direito, muitas vezes, está na nossa vida não porque alguém quer impor algo na gente, mas porque muitas vezes a sociedade age de alguma forma que está prejudicando alguma pessoa de uma forma indevida. E a lei está lá para proteger essa pessoa, vamos dizer assim. É aquela coisa, a gente às vezes é muito coberto pelo direito, pelo Estado, porque às vezes a gente faz coisa demais e às vezes a gente se escorrega em fazendo coisas que não deviam. E se a sociedade entendesse o autismo, no caso qualquer pessoa com deficiência, vamos dizer assim, não tivesse apenas um entendimento de eu conheço uma pessoa que seja autista, mas fosse aquele, eu conheço pessoas autistas, eu entendo as dificuldades delas, e na hora que eu for fazer alguma coisa, vou fazer trabalho qualquer que seja, eu entendo que essa pessoa vai ter as suas diferenças e talvez eu tenha que atendê-la ou fazer de alguma forma para essa pessoa receber esse trabalho. A gente não precisaria de tantas leis
caso a própria sociedade se agisse de uma forma mais social, podemos dizer assim. Na realidade, eu vejo que esses preconceitos, às vezes, até surgem pela falta do Com conhecimento, certeza. né? Então, eu não conheço, eu desconheço, eu crio um monte de hipóteses na minha mente e não busco realmente entender como é aquele ser, o que significa realmente o autista, quais são as suas limitações, o que ele pode e o que ele não pode. Só pegando um gancho um pouquinho sobre essa questão de sala de aula, né? Se os professores estão preparados, se a escola está preparada, a inclusão ou não inclusão, que isso também é um assunto que já gerou bastante polêmica, né? Mas eu acho que assim, o ponto principal, primeiro, gente, eu sempre tenho isso na minha prática, sabe? É entender a pessoa que está chegando. Porque, como ela mesma disse, existem níveis diferentes do autismo. E aí a gente tem que ser sincero, existem níveis que talvez precisa de um preparo para essa inclusão. Porque O preparo de quem? Do profissional ou da própria criança? criança. Eu preciso preparar ela para aquele ambiente social, porque ela tem uma dificuldade social, né? A gente tem que entender que um dos aspectos do seu transtorno, das suas limitações, não que ela não possa, hoje ele está aqui, estamos, né, socialmente conversando, mas para que chegue a este ponto, existem o nível, né, dependendo do nível da criança, que ela tem que ter esse preparo. Porque se trouxer ela sem um preparo, a sala de aula sem um preparo, o professor sem um preparo, aquilo que deveria funcionar como algo bom vai se transformar ruim para ela e para o próprio ambiente. Né? Para a própria criança. Isso. E aí, às vezes, as pessoas entendem isso como o quê? Como rejeição. Então, entende? Então, não é rejeição, não é... Eu sou a favor da inclusão, eu acho que tem que ter, só que a gente tem também que entender o contexto, né? Como que ela está preparada, o foco sempre tem que ser a criança. Aquela que vai entrar, né? A família. Eu acho que é muito difícil de mudar uma cultura, né? Isso. Então, antigamente era assim, os pais colocavam a criança na escola, ela não aparentava muito algum transtorno às vezes e ela ficava na escola. Chegava na época da alfabetização, por volta dos 7, 8 anos mais ou menos, a criança às vezes com transtorno do autismo, do espectro, tem uma dificuldade muito grande. Então, a escola chegava para os pais e falava assim, infelizmente, o seu filho não consegue acompanhar a escola e estou convidando a retirar a criança da escola. Era isso que acontecia antigamente. Essa é até esses tempos. Não é tão antigamente assim, não. Até esses, né? Mas isso era muito descarado. Hoje em dia já tem leis que negação de matrícula é crime. Até um tempo atrás não existia. Né? Então, as escolas são obrigadas, sim. E essa mudança de cultura gera dor, gera uma dificuldade para todo mundo. Mas isso aí é um legado que a gente tem que fazer. Nós somos obrigados a respeitar as pessoas com deficiência. Então, eu sou a favor da inclusão em todos os sentidos. E as pessoas têm que estar preparadas. Por quê? A pessoa com deficiência vai estar em todos os lugares. Não é só na escola. Ela vai estar no mercado, no shopping, ela pode estar aqui, ela pode estar em todo lugar porque ela não tem limitações. Nós temos que entender a diferença e respeitar. E aprender a incluir, indiferente do seu suporte, do nível de suporte. Pode ser do nível de suporte 1, 2 ou 3. A escola vai conseguir aprender a lidar com isso. E não é difícil, gente. Não é uma questão de outro mundo, é mais uma questão de vontade, interesse, né? De ir atrás com o que tem que ser feito. Mas eu acho que a pessoa com autismo deve sofrer bastante no sentido de... a sociedade é cruel. Nós, os seres humanos, nós... Né? Imagina, criança em idade escolar. Existe uma crueldade, né? Porque, por exemplo, tudo que é diferente, já do ser humano não gosta de tudo que é diferente, já tem uma aversão do que é diferente. E não tem o nerd, né? O CDF que o pessoal falava, às vezes a própria criança com autismo, ela é pesquisadora, ela é muito inteligente, ela é um nerd e tal. Então, a pessoa vai sofrer, sim, uma rejeição, né? E o sofrimento vem dos adultos, tá? Porque as crianças que estão na sala com outra pessoa com deficiência, independente da deficiência dela, ela vai aceitar de uma forma tão natural, ela vai crescer estudando de uma forma tão natural, ensinado, não vai ter a maldade. A maldade vem dos adultos. Sim. Aquela criança atrapalhando meu filho na sala de aula. Na Na verdade, não é isso. É ensinado, né? É muito mais adquirido a criança, né, da sala
sala acaba adquirindo um preconceito por conta da família que vê externo, que começa a trazer falas, que começa a dizer certas coisas e aí a criança vai aprender, né? Então, realmente, eu já vi muito isso. Não é? As crianças, elas lidam muito bem com o diferente, que não é diferente. Né? Então, assim, às vezes é um brincar. Já tive alunos lá na escola e assim, realmente, ele tinha um interesse. O interesse dele era livro. Era livro, ele queria o livro, entendeu? Então, tava todo mundo lá, ele saía da roda, ele virava e queria ficar com o livro. Mas as crianças, naturalmente, não, tá lá com o livro. Acho que é mais na adolescência, né? Que tem um bullying, aquela questão, Que é né? uma época muito difícil, eu acho, né? É. E é até sinal de alerta que a gente fala hoje, justamente é isso. São os adolescentes que são suporte nível 1, por exemplo, que nunca receberam intervenções, porque os pais achavam que eles eram relativamente normais, porque eles não tinham dificuldade na socialização, ou muito pouco, eram características mais discretas, e com o tempo foram crescendo. E o que acontece? Começa as outras dificuldades, que é bullying, depressão, suicídio. Então, esse ponto é muito importante, não negligenciar o suporte nível 1, né? As crianças hoje com suporte nível 1. Porque se não receber, futuramente, consequentemente, vai ter outras complicações, possivelmente. Eu acho que tem muitos pais que têm, não é, Camila, que tem uma resistência para aceitar que o filho tem algumas limitações ou que o filho tem o autismo no nível 1, 2 ou 3. Você acha que os pais são resistentes? Em alguns casos pode acontecer, né? A gente fala até de um processo de luto mesmo, né? Então, quando aquela família vai ter um filho, né, vai gerar um bebê, eles colocam uma expectativa, né, do que eles esperam daquela criança, como vai ser o meu filho, né? E aí, quando acontece de ter alguma limitação, de precisar de algum suporte, eles precisam lidar com tudo isso que é muito novo. Às vezes não aceitam, né? Eu acho que diferente, dificuldades, todo ser humano tem suas limitações, né? Sim. E acho que a gente precisa partir desse princípio. Sim, Né? com certeza. E respeitar. Gente, nosso assunto está tão gostoso, mas assim, eu quero deixar um Instagram. Nós vamos postar no nosso programa, no nosso canal no YouTube. Eu vou deixar o Instagram de toda a galera. Você pode conversar com o pessoal. Eu acho que quanto mais informações a gente tiver e que vocês possam dar esclarecimento, vai ser uma ajuda para o nosso público, não é? Com certeza. Então, peço a licença para compartilhar telefone, Instagram, tudo. E agradeço a presença de vocês imensamente, viu? Obrigada. Obrigada. O prazer é todo nosso. Gente, obrigada. Foi bom demais estar com você. A gente se vê na próxima edição. Curta ali, dê um like no nosso canal no YouTube. Se inscreva, né? Ative o sininho e você fica por dentro de todas as nossas novidades. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.